Ok, e eu vou então começar repassando rapidamente a primeira aula que a gente teve aqui de momento angular, só para a gente retomar um pouco as ideias. Então, tá aqui. Então, primeiro, então, por que momento angular é importante? O momento angular em mecânica quântica é um operador, em mecânica clássica é uma função que aparece sempre que a gente vai tratar problemas de mais de uma dimensão, né? Em particular, problemas de força central, ele é muito importante. Se você calcula o hamiltoniano, né, a energia de um problema sujeito a um campo central, você pode escrever isso aqui explicitamente em termos do L2, que é o quadrado do momento angular. Então, é um cara que a gente tem que aprender a lidar, tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica. Então, quanticamente, né, o momento angular ele tem orbital, ele é R vetor P, é a mesma definição clássica. Então, escrevendo as componentes em termos de x, y, z, px, py, pz, e conhecendo as relações de comutação entre R e P, a gente consegue calcular relações de comutação entre esses operadores quânticos, Lx, Ly, Lz, e a gente vê que eles têm essa característica, né? Lx com Ly é igual a IH cortado Lz, e você pode rodar isso aqui ciclicamente, ou se você rodar anticiclicamente, você ganha um sinal, né? Por exemplo, o comutador de Ly com Lx é menos IH cortado Lz. Então, o que a gente fez inicialmente? Nós esquecemos um pouco essa motivação do momento angular orbital e fizemos uma teoria geral do momento angular. Então, vamos considerar 3 operadores, Jx, Jy, Jz, que tenham as mesmas relações de comutação do momento angular orbital, e vamos ver o que a gente consegue extrair só disso, né? Só dessa relação de comutação, independente da sua origem como R vetor P. Então, a gente define o J2, né, momento angular orbital ao quadrado, e J mais e J menos, que é essa combinação de Jx mais ou menos Jy, que às vezes é mais conveniente trabalhar com J mais e J menos do que com Jx e Jy. E a partir daí, a gente deduziu uma série de relações, né, entre esses operadores J mais e J menos, né, em particular o operador J2, né, que é o JZ2 mais JX2 mais JY2, a gente pode trocar, então, o X e Y por mais ou menos dessa forma aqui. E comutadores, né, sabendo as relações de comutação de X com Y, a gente pode tirar as relações de comutação de JZ com J mais e J menos, por exemplo, e a gente descobre 3 coisas aqui bem importantes, né? Primeiro, que o J2 comuta com qualquer uma das suas componentes. Então, em particular, J2 e JZ comutam. Então, existe uma base de autoestados comum entre esses 2 operadores. E o J mais e J menos, a relação de comutação com JZ, é muito parecida com a relação de comutação que a gente tinha do operador de número com A e A mais no oscilador harmônico. E essas relações de comutação vão indicar para a gente que o J mais e o J menos eles agem como operadores escada, né? Assim como o A e o A mais. Eles sobem o índice do JZ ou abaixam o índice do alto valor de JZ. O que mais que a gente viu? Nós deduzimos uma série de relações. Deixa eu ver, as relações principais são essas daqui, que os autovalores, né? Primeiro nós estamos chamando os autovalores de JZ de MH cortado. H cortado é a dimensão correta, M é um número. Os autovalores de J2, eles têm dimensão de H2. A gente escreve o autovalor nessa forma J mais 1, porque é conveniente fazer dessa forma. E aí a gente descobre que a projeção de JZ era limitada entre menos J e mais J. Isso porque o JZ é a projeção do J, né? Então, ela não pode ser maior do que o J, ela está limitada entre esses valores. E, além disso, né, pelo fato do J mais e do J menos
aumentarem ou diminuírem esse índice M do JZ, a gente vê que acontece essa... Então, J mais aumenta o índice, J menos diminui o índice, e acontece essa coisa interessante de que, dado um alto valor M de JZ, você vai aplicando J mais, ele vai aumentando o índice do M. Você vai pulando aqui para a direita, e você tem que parar direitinho no J. Porque quando você chega no alto valor J, a gente sabe que aplicar J mais nesse estado dá zero. E aí você encerra essa série de estados com alto valor cada vez maior. Aplicando para a esquerda, a gente vai diminuindo o alto valor de M, e a gente sabe que a gente tem que parar direitinho aqui no menos J, porque J menos, né, no J menos J, dá zero também. Então, isso implica que a única maneira de eu poder acabar certinho no J e no menos J é que esse J seja um número semi-inteiro, ou inteiro ou meio inteiro. Então, ou você vai de menos meio até mais meio, então, com um passo você vai de uma ponta até a outra, quando o J é meio. Quando o J é 1, você vai do menos 1, 0 até 1. Então, você vai andando de 1 em 1 e bate nas fronteiras direitinho. Então, para que isso aconteça, o J tem que ser inteiro ou semi-inteiro. Então, por exemplo, aqui no J igual a meio, você só tem esses dois estados, você vai do meio até o menos meio, se J igual a 1 e assim por diante, certo? Daí, o que a gente viu? Então, repassando rapidinho a segunda aula de momento angular. Como sempre, fiquem à vontade para interromper, né? Se vocês quiserem rever algum tópico, alguma coisa que não ficou muito claro, a gente tem tempo. Então, está aqui, nessa próxima aula, a gente viu, então, essas representações matriciais, né? Então, o que a gente fez? A gente viu com mais detalhe como que o J+ atua no alto estado de J2 e de Jm, então, subindo o índice de M, mas tem uma constante de normalização que a gente precisa encontrar. Então, a gente calculou essa constante de normalização, né, calculando o módulo quadrado dos dois lados dessa equação, e a gente descobre que essa constante de normalização tem essa cara aqui. Então, a gente pode verificar que ela está correta, porque quando M for igual a J, isso tem que dar zero, né, é o último estado. E, de fato, a gente coloca aqui M igual a J, isso aqui cancela e dá zero. Para o J menos a mesma coisa, ela diminui um alto valor aqui do M. Tem uma constante de normalização, que a gente calculou também, e ela está aqui embaixo. São essas constantes que nada disso, obviamente, a gente precisa decorar, mas a gente precisa saber que elas existem, né? Então, J menos aplicado num alto estado de J2 e JZ, dá também o alto estado com alto valor M menos 1. A gente pode checar que isso aqui novamente está correto, né? Quando M igual a menos J, o último estado, isso aqui tem que dar zero. Então, se a gente coloca M igual a menos J, esse menos M vira mais J, mas aqui fica o menos J menos 1, então, novamente, cancela e a coisa dá zero. Então, eu termino tanto na ponta superior quanto na ponta inferior. Então, conhecidos a aplicação de JZ, que é alto estado, né, KJM são autoestados de JZ e J2. Se eu aplicar JZ, dá o alto valor, H cortado M. Se eu aplicar o J+, dá o M mais 1 com essa constante. Aplico o J menos, M menos 1 com essa constante. A partir daqui, eu posso extrair as representações matriciais de JZ, J+, J-, e, portanto, de JX e JY, né, que o J+ e J- são ligados ao JX e JY. Então, é só multiplicar aqui por um estado arbitrário, esses caras são ortogonais, então a gente tem aqui a cara dos elementos de matriz de JZ, J+, J-, e a gente pode calcular do JX e do JY. Então, a gente fez alguns exemplos, né? Por exemplo, quando J igual a meio, a gente viu que aqueles caras, de fato, vão reproduzir
as matrizes de Pauli, que a gente estudou anteriormente. Quando J é igual a 1, as matrizes ficam 3 por 3, né? Eu tenho uma base de 3 estados. Então, está aqui as matrizes de JX, JY, JZ. J2 é sempre diagonal. E assim por diante. Outra coisa que a gente viu, que eu não vou dar muita atenção agora, mas é importante a gente saber, é que esses estados, esses autoestados de J2 e JZ, eles podem ser degenerados, né? A degenerescência é esse índice K que a gente está carregando aqui nesses estados o tempo todo, e essa degenerescência não depende de M, né? Estados JM e JM mais 1 têm a mesma degenerescência. Essa degenerescência só depende do tamanho do momento angular e não da sua projeção no índice M, né? Da projeção Z. Eu vou pular a demonstração aqui. E é mais ou menos aqui onde a gente estava, então, no final da aula passada. Então, o que falta a gente fazer a partir daqui? Então, a gente sabe que momento angular tem todas essas propriedades, né? Existem um par de operadores que comutam, que é o J2 com JZ, poderia ser o J2 com JX ou J2 com JY, né? A escolha do JZ é arbitrária. E a gente sabe, então, que o espectro desses operadores são constituídos de números inteiros ou semi-inteiros. A gente sabe um pouco sobre as degenerescências desses estados. E agora, o que a gente vai fazer nessas últimas aulas é voltar para o operador JZ, para o operador LZ, para o momento angular orbital, e falar um pouquinho mais sobre ele em particular. Então, deixa eu só passar um pouquinho. Tá. Só um segundo, deixa eu ver se eu estou com a aula certa aqui, só um segundo. Essa daqui, deixa eu matar. E abrir a aula nova. Eu fiz errado, de novo. Aqui. Então tá. Então, o que a gente vai fazer nessas duas últimas aulas é voltar lá para trás, para a nossa motivação original, que era o momento angular orbital, e falar um pouquinho mais dele, porque ele vai ser importante, então, para estudar, né, átomos, né, por exemplo, átomo de hidrogênio, que a gente vai ver no primeiro tópico de quântica 2. Então, vamos lá. Então, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Então, o momento angular orbital é um cara que a gente sabe escrever explicitamente em termos das componentes de R e P, certo? É R vetor P, então componente X, Y, Z, a gente escreve diretamente aqui. Então, o que é importante? Então, tem várias coisas importantes aqui. Primeiro, em cada uma dessas componentes, por exemplo, na componente X, aparece Y vezes PZ e Z vezes PY. Esses operadores, apesar de ser R e P, eles comutam, né? Porque Y comuta com PZ e Z comuta com PY. Né? O que não comuta é o mesmo cara, X com PX, Y com PY, etc. Como L é R vetor P, essas componentes nunca aparecem. Então, em termos de operadores, se a gente pensar num espaço de funções, né, naquele espaço F, o operador P é menos IH cortado gradiente. Então, Lx é aqui o operador Y, que está aqui, e o PZ, que é menos IH cortado DDZ. E aqui, mesma coisa, o Zzão é multiplicar por Zzinho, né, no espaço de funções, e o operador PY menos IH cortado DDY. E assim com cada um deles. Então, essa forma de escrever os operadores L é simples, mas não é útil. Porque o momento angular é justamente útil para tratar problemas de forças centrais. E a gente, então, tem uma ideia de que coordenadas esféricas sejam coordenadas mais apropriadas para escrever
esses operadores. E o que acontece é que escrever esses caras em coordenadas esféricas é uma conta grande. E eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que essa conta é feita, mas eu não vou fazer em detalhes. Tá? Mas a ideia é o seguinte. Eu tenho, então, x, y, z, que eu posso escrever em termos das coordenadas r, θ, φ. Né? Então, essas aqui são as coordenadas esféricas usuais. Certo? Então, θ é o ângulo entre um vetor. Vamos fazer uma figurinha aqui só para a gente... deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui diretamente no slide, só para a gente lembrar as definições. Quem é quem? Então, está aqui, né? X, Y, Z. Então, eu tenho um vetor R. Então, o R módulo é o tamanho do vetor, esse é o ângulo θ, é o ângulo polar, e φ é o ângulo azimutal, é o ângulo que a projeção de R no plano XY faz com o eixo X. Então, você vê que Z é R cosseno θ e assim por diante. A transformação inversa está aqui. Então, R é o módulo do vetor, x2 mais y2 mais z2. Tangente de φ é y sobre x. Né? Se você dividir y por x, dá tangente de φ. E a tangente de θ pode ser calculada desse módulo aqui. Raiz de x2 mais y2, que é r seno θ, dividido por z, que é r cosseno θ da tangente de θ. Então, o que a gente tem que fazer é reescrever todos esses caras aqui em termos de r, θ e φ. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui está feito nesse PDF, que tem um link aqui. Ele está lá no Moodle também. Eu vou mostrar rapidamente como é que a gente faz, né, essa transformação, para vocês terem uma ideia. É uma conta longa, mas é interessante fazer. Deixa eu abrir ela aqui e mostrar para vocês como é que ela é feita. Onde é que tá? Aqui. Então, a maneira de fazer é o seguinte. Vamos fazer o cálculo, por exemplo, para o LZ. Né? O LZ é o operador mais simples, ele tem a forma mais simples em coordenadas esféricas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar menos IH cortado x ddy menos y ddx e escrever em polares. Então, esse x que está aqui, eu vou substituir por r seno θ cosseno φ, o y que está aqui por r seno θ seno φ, e o problema todo são as derivadas. Né? Então, por exemplo, ddx, né, que é a derivada que está aqui. Eu tenho que escrever como dr dx ddr, dθ dx ddθ, dφ dx ddφ, mesma coisa para o ddy. E cada uma dessas derivadas parciais eu tenho que calcular. Então, por exemplo, dr dx, quem que é? Então, como é que eu derivo R em relação a x? Essa aqui é fácil, né? R é essa raiz, então derivar em relação a x dá 1/2 da raiz ao menos meio, e derivada do argumento em relação a x, que é um 2x. Então, o 2 mata com o meio que caiu, fica o x em cima e a raiz embaixo é o próprio R. Né? Eu não sei se eu consigo escrever aqui. Não, aqui no PDF acho que não dá para escrever. Tá, mas é fácil derivar isso aqui em relação a x, fica x sobre r, e x sobre r é seno θ cosseno φ. Tá? Então, está aqui calculado o primeiro desses termos. Para eu calcular dθ dx, como é que eu faço? Olha, θ está escrito aqui em função de x, y, z. Então, para calcular dθ dx, é mais fácil você derivar em relação a x os dois lados dessa expressão. Então, olha, derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, dθ dx. Aí deriva isso aqui em relação a x. Então, o z fica olhando, ele está aqui embaixo. Ele tem uma raiz. Então, 1/2 da raiz a menos 1/2, a raiz vai para baixo. Derivada do argumento em relação a x dá um 2x. Então, o meio mata, dá isso aqui. X sobre raiz de x2 sobre 2 vezes z. Joga aqui o x, y, z em termos de r, θ, φ.
dá cosseno φ sobre R cosseno θ. Então, finalmente, passa esse cosseno ao quadrado para o outro lado e isolo o dθ dx. Então, você vê que eu tinha um cosseno θ aqui, o cosseno θ ao quadrado vem para cima, fica cosseno θ, cosseno φ sobre R. Tá, então, cada uma dessas derivadas aqui, você tem que fazer uma a uma. Dφ dx é a mesma coisa. Então, derive em relação a x dos dois lados dessa equação. 1 sobre cosseno ao quadrado de φ, dφ dx. Derive em relação a x, 1 sobre x a menos 1 sobre x ao quadrado, que está aqui. Substitui todo mundo, isola o dφ dx e está aqui. Faz a mesma coisa para y, dr dy, dθ dy, dφ dy, e joga nas derivadas que a gente tem. Então, x vezes toda aquela regra da cadeia, y vezes d dx, joga tudo aqui, subtrai um do outro, simplifica e vai dar o LZ como sendo menos IH cortado d dφ. Tá, então, uma trabalheira, regra da cadeia para todo lado, um monte de derivada parcial para calcular, mas é cálculo braçal, você joga lá e faz a conta. Então, aqui está feito com certo cuidado, Lx e Ly é igual, se faz a mesma coisa, e as expressões ficam um pouco mais complicadas, elas não simplificam tanto, mas estão aqui. Sobra esse monte de derivadas, essas tangentes, etc. L mais L menos, é só somar Lx mais ILy, Lx menos ILy. Então, aqui as derivadas. E L ao quadrado. Então, Lx ao quadrado, Ly ao quadrado, Lz ao quadrado, soma tudo e dá aqui o L2. Tá? Então, cálculo, né, regra da cadeia até cansar, né, com muito cuidado para não errar nas contas, você consegue, então, reescrever todos esses operadores em termos de R, θ e φ. E a coisa importante é que o R some, não tem R, e nenhuma dessas expressões tem R. Lz menos IH cortado d dφ, Lx, Ly, L mais, L menos, L2, nada envolve o R. Tá? O R vai embora nessas expressões todas. Tá? Então, todos esses operadores no momento angular só dependem de θ e de φ. Tudo bem? Deu para ter uma pequena ideia assim, de como isso está, como é que faz esse cálculo? Se vocês tiverem paciência, acho que vale a pena repassar isso daqui, né? Pelo menos uma vez na vida, fazer essas contas e se convencer que isso aqui está certo. Tem uma... Deixa eu só abrir o chat aqui que tem uma... Eu passei um pouco rápido mesmo, porque é bastante conta, mas é regra da cadeia, né? A coisa importante são essas derivadas parciais aqui, né? ddx, ddy, nos outros L's vai aparecer também o ddz, que a gente tem que escrever, né, em termos das ddr, ddθ e ddφ. O L2 é absolutamente né, o pesadelo mesmo de calcular. É muito chato. Você vê que você tem que aplicar, por exemplo, o Lx2 é o Lx aplicado no Lx. Então, você vê que esse ddθ que está aqui à esquerda vai derivar a tangente de θ que está aqui. Certo? Então, você tem que fazer todas as derivadas parciais. Esse ddφ vai derivar o seno φ, o cosseno φ. Né? Então, dá todo esse trambolho que está aqui. Tem que fazer isso para cada componente, somar tudo e simplificar. É isso mesmo, é uma conta de tirar o sono. Eu tinha um professor, um colega em São Carlos, na USP de São Carlos, e ele falava que esse tipo de cálculo é o cálculo que você tem que fazer de terno e gravata. Você tem que fazer a sério, você não pode começar a fazer isso de qualquer jeito que você vai errar. Você tem que realmente sentar, limpar a sua mesa, pegar o papel, se concentrar e fazer direitinho.
Então, é o cálculo para fazer de terno e gravata, senão você erra. Muito bem, então vamos supor que a gente fez essa calculeira toda, e o resultado está resumido, então, aqui. As contas estão nesse PDF lá no Moodle, e o resumo, então, da ópera é esse aqui. Esse é o LX, esse é o LY, esse é o LZ, e deixa eu só... E aqui está o L2, o LX, LZ, L+, L- e L2. Tá? Então, aqui os operadores, o que é realmente importante a gente notar é que não aparece o R. Né? Esses operadores só dependem de θ e φ. A outra coisa importante que a gente vai chamar a atenção depois, a gente já viu isso no curso de estrutura da matéria, é que esse pedaço do L2 que está entre chaves é um pedaço do operador laplaciano em coordenadas esféricas. E a gente vai usar esse fato depois. Por enquanto, ele não é tão relevante. Então, qual que é uma das consequências disso? Olha, deixa eu ler esse slide de trás para frente. Deixa eu só voltar aqui. Então, como o L2 e o LZ em particular, então L2 e LZ comutam, certo? Então, existe uma base de operadores de autoestado simultâneos, os dois que eu vou chamar de KLM. Eu vou usar L em vez de J para especificar que nós estamos falando de momento angular orbital. Muitas vezes a gente usa em L e ML também, tá? E J e MJ para especificar que nós estamos falando de momento angular orbital. Aqui, como é tudo orbital, eu vou usar M só. Tá? Em vez de usar ML, eu vou usar M, senão a notação fica muito carregada. Então, o que acontece é o seguinte, L2 e LZ só envolvem θ e φ. Então, as suas autofunções, né, que eu vou chamar de Y, L, M, são funções de θ e φ, certo? O R não faz nada, que não tem papel nenhum. Então, de um modo geral, eu pego um ket KLM, que é uma autofunção de L2 e de LZ, com degenerescências aqui contadas por índice K. Se eu projeto isso no espaço F, né, no espaço de funções, eu tenho uma função de onda, né, um autoestado, psi KLM de R θ e φ. É uma função de R θ e φ. Essa função é um produto do autoestado de fato, que só envolve os ângulos, certo? Vezes uma função de R qualquer. Tá? Porque L2 e LZ não envolvem R, então eu posso encontrar essas autofunções de θ e φ e multiplicar por uma função de R qualquer. Então, as autofunções elas se desacoplam em um produto de uma parte que só envolve os ângulos, que é a parte importante, onde os operadores atuam, e numa parte que depende da coordenada radial. Tá? Então, tem esse produto. E esses caras, né, então, esse YLM de θ e φ, são os harmônicos esféricos, que são, de fato, os autoestados de L2 e LZ. Multiplicar isso por qualquer função de R continua sendo uma autofunção, porque o L2 e o LZ simplesmente passam por cima dessas funções de R. Né? Só envolve derivadas de θ e φ. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular esses caras. Tá? E está aqui uma outra conta para fazer de terno e gravata. Eu vou fazer uma parte dela para a gente ver como é que esses caras são obtidos. Então, só antes de fazer isso, então as autofunções se desacoplam, um produto de uma função de R e uma função de θ e φ. Esse cara aqui, que em princípio pode depender de todos os índices KLM, de fato não depende de M. Tá? Então, deixa eu mostrar isso daqui.
essas funções K, L, M de R não podem depender de M. Então, a prova é bem simples, é a seguinte. Eu vou pegar, então, o meu operador L+. Então, lembrem, L+, é esse cara aqui, ó, né? Envolve essas derivadas em θ e φ, não tem nenhum R aqui. Tá? Eu estou no espaço de funções. Então, eu vou pegar esse operador e vou aplicar nessa autofunção ψKLM de R, θ e φ. Ora, eu sei que o L+, ele tem o papel de criar a função KL M+1, certo? Ele aumenta o índice M da autofunção. E tem aquela constante de normalização C, que a gente já deduziu, que eu não vou escrever explicitamente aqui. Tem aquela raiz quadrada de L, L+1, etc. Então, está aqui. Então, L+ aplicado no psi, dá aquela constante C, psi de KL M+1. Agora, a psi é o produto da F, KL, então, M+1, com YL, M+1. Tá? Onde tem M, eu joguei M+1. Por outro lado, eu posso refazer essa mesma operação, já quebrando a psi, antes de aplicar o L+, em F vezes Y. Certo? Então, como Y são derivadas em θ e φ, ele comuta com o FR, ele não faz nada no R. Então, eu jogo ele aqui para frente. Certo? O operador Y só vai atuar em θ e φ. E quando ele atua, o que ele faz? Ele gera a autofunção YL M+1 vezes aquela constante C. Então, se você comparar isso com isso, que são a mesma coisa, aqui aparece F de KLM+1 e aqui aparece F KLM. E essas coisas têm que ser iguais. Então, a única maneira disso ser igual é que o F, de fato, não dependa do índice M. Ele só depende de K e de L. Tá? Porque se eu aplicar em tudo, eu aumento o índice de tudo, mas se eu aplicar direto no Y, ele só aumenta o índice do Y. Então, a única maneira de compatibilizar essas duas coisas é que a função f não depende do índice m e, portanto, o L+ não faz nada nesse pedaço da autofunção. Tá? Então, essas autofunções elas têm que ser dessa forma aqui. Professor? Oi? Tá. Por que o... Tá. Então, por que o Y não depende do K? É isso? Pergunta de novo, Matheus. Professor, posso perguntar? Pode sim. Tá. A minha dúvida foi, na segunda parte, quando você aplica o L+, ele só aplica no Y, não é? É por causa do ângulo? É por causa do ângulo, que o L+, se você olhar para a cara do L+, ele só tem ddθ, ddφ, não tem nenhum ddr aqui, ele não faz nada com R. Então, se eu aplicar L+, numa função de R, isso aqui dá zero. Porque eu vou derivar isso aqui em relação a θ, não tem θ aqui, vou derivar em relação a φ, não tem φ aqui, isso aqui dá zero. Agora, se eu aplicar L+, numa função de R vezes uma função de θ e φ, então o que acontece? O L+, ele não faz nada aqui, ele não deriva, é como se fosse uma regra da cadeia, né? Eu aplico aqui vezes isso, dá zero. Mais F, L+ aplicado aqui. Essas derivadas todas de θ e φ, elas só vão agir no Y. Elas passam reto aqui pelo F de R, porque eu não tenho nenhuma derivada para fazer aqui. Aqui não depende nem de θ nem de φ. Tá, então, deixa eu dar um exemplo, não sei se ficou claro, deixa eu dar um exemplo concreto. Não, ficou sim. Ficou claro? Pode dar. Tá. Então, imagina que você tem uma função R vezes cosseno de θ. Tá, esse é o produto, esse é o F de R, isso aqui é uma função de θ e φ. Quando eu aplicar o L+ aqui, você vê, eu vou fazer
D θ, então esse primeiro termo vai ficar H cortado e aí φ, D θ disso. Então, D θ, eu não faço nada com R, derivo cosseno, derivado de cosseno é menos seno θ. Então, esse é esse primeiro pedaço. E D de φ vai dar zero, porque nesse caso não tem dependência em φ nenhuma. Então, L mais aplicado nisso é a mesma coisa que eu pegar o R e aplicar o L mais no cosseno de θ, porque só vou derivar o cosseno, vai dar menos seno e pronto. Tá? Então, ele passa reto pela função de R. Tudo bem? Você vai aplicar o L mais em tudo isso, no fundo eu estou aplicando L mais no cosseno θ, né? Estou derivando θ. Então, o R nunca, ele só fica olhando aqui. Então, é a mesma coisa que ele tivesse aqui de fora. Não ficou claro, sim, ficou. Legal. Professor, Diga. acho que ainda tem a pergunta do Matheus, de por que que o Y não depende do K das degenerescências. Tá. Então, por que o Y não depende de K? Os Y, então, vão ser... Então, primeiro, L2 e LZ só dependem de θ e φ, certo? E as suas autofunções, portanto, vão ser funções de θ e φ. Tá? Agora, essas funções, elas têm alto valor LL mais 1 o L2 e H cortado M por LZ. Então, eu sei que elas dependem de L e de M. Então, os KLN, deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui de um jeito mais claro. Quer dizer, imagina que você encontrou uma autofunção de L2 e LZ, você encontrou um YLM de θ. Então, você veio aqui, fez algum cálculo com esses caras e encontrou uma função desse tipo. Então, a questão é a seguinte, essas autofunções, elas são degeneradas ou não? Então, a gente sabe que no espaço de Katz, essas funções são, de fato, elas podem ter degenerescências que a gente está levando em conta com esse índice K. Quando a gente projeta isso aqui no espaço de funções, esse produto, então, desacopla num produto angular e num produto de R. Aqui eu não sei se eu estou... eu tenho um argumento muito claro, que a sua pergunta é a seguinte, por que eu não tenho... o que significaria depender de K o YLN? Né? Isso significaria o seguinte, eu ter, por exemplo, o Y, vamos pensar assim, o Y é 1 de θ e φ, eu vou pegar o 1, 0, que é mais fácil. A gente vai ver que ele é proporcional, tem uma constante aqui, mas ele é proporcional a cosseno de θ. Então, se esse cara fosse dependesse do índice K, isso significaria o seguinte, que existem várias funções, então existe uma função K1, que é C cosseno de K, que depende de K1. Então, é como se essa constante C dependesse de K1, por exemplo. Eu teria uma segunda função, K210, que também tem a dependência angular cosseno de θ-φ. A gente vai mostrar isso. Mas, então, eu acho que a resposta é a seguinte. Talvez nesse momento aqui eu não consiga mostrar para vocês que não depende de K. Mas o que nós vamos fazer é que nós vamos calcular esses caras e nós vamos mostrar que para cada LN só existe uma YLN. Tá? E, portanto, as degenerescências devem estar contidas todas na parte radial. Eu acho que essa aqui, de fato, é a demonstração. Eu acho que ela vem, de fato, a posteriori. Talvez eu devesse ter feito essa demonstração depois. Então, mas a ideia é isso. Nós vamos calcular esses caras,
E eu vou mostrar para vocês que, de fato, para cada L e M só existe uma função. Então, esses caras não são degenerados e, portanto, eles não dependem de K. E a degenerescência, portanto, está toda na parte radial. Tá? Acho que esse é o argumento, e eu vou ter que mostrar isso primeiro, e aí a gente volta para cá e revê. Tá ok? Eu acho que assim, a seco, assim, eu acho que de fato não mostra. Hein? Só antes da gente calcular esses caras, tem uma questão de normalização. Então, essas funções ψLM de R θφ, elas vão ser normalizadas. Então, a normalização eu vou integrar no elemento de volume em coordenadas esféricas, que é R2 seno θ, dr dθ dφ, integrado em todo espaço, eu quero que isso dê 1, certo? Agora, dado que esse psi KLM de R θφ, ele é um produto de uma parte radial e uma parte angular, essa integral aqui, ela se quebra em duas. Né? Então, se eu escrever isso aqui explicitamente, eu vou ter assim, ó, módulo de F vezes R2 dr, de 0 até infinito. Essa é a parte que depende de R. A parte que depende de θ e φ, YLM módulo quadrado, seno θ de θ dφ. Tudo isso tem que ser igual a 1. Então, nós vamos escolher, por conveniência e por tradição aqui, que cada uma dessas integrais seja 1 separadamente. Tá? Então, nós vamos exigir que os y estejam normalizados. Então, a integral nesse ângulo sólido de φ de 0 a 2π, seno θ de θ de 0 a π, dos y seja igual a 1, e que a parte radial também seja normalizada separadamente. Não seria necessário isso, né? Eu poderia, por exemplo, fazer com que isso aqui valesse 2 e essa daqui valesse meio. O produto ia dar 1 do mesmo jeito. Mas a gente escolhe normalizar cada uma delas separadamente, porque é mais fácil, é mais conveniente para fazer as coisas. Tá? Então, a integral dos y é 1, e a integral da parte radial também é 1. Muito bem. Então, vamos calcular. Primeiro, nós mostramos que o J e o M, eles podem ser inteiros ou semi-inteiros. Aqui, no caso do momento angular orbital, eles são necessariamente inteiros. Então, vamos ver como é que a gente demonstra isso. Então, a ideia da demonstração é a seguinte. Então, LZ aplicado em YLM, H cortado M, YLM, certo? É um autovetor de LZ. Então, se eu escrever essa relação no espaço de funções, o LZ é menos IH cortado D de φ. Então, menos IH cortado D de φ do Y é H cortado MY. Então, a gente pode calcular, resolver essa equação. Deixa eu colocar um slide aqui para resolver essa equação. Então, a equação de autovalores para o LZ ela é essa daqui. O LZ é menos IH cortado D de φ, H cortado M, YLM. Muito bem. Como essa equação só envolve φ, a gente pode separar variáveis aqui. Então, vou escrever o YLM de θ e de φ como um ZLM de θ vezes uma função, como é que eu chamei ela aqui? Eu não chamei. Vezes uma função G, que pode depender também de LM, de Y. Então, joga aqui essa separação de variáveis. Então, primeiro, H cortado cancela. Fica menos I D de Y desse cara. Então, o Z fica aqui olhando, não faz nada. Eu tenho que derivar a função G em relação a Y.
Isso é igual a M, Z, G. Certo? Mata o Z, fica com uma equaçãozinha para o G. dG de φ tem que ser igual a IM vezes G. Né? Passa esse I para o lado de lá, vamos passar esse I para o lado de lá. Então, esse menos I vai para o lado de lá como mais I. Então, a gente vê que esse G de φ, ele tem que ser da forma EAI M φ. Certo? Se eu derivar em relação a φ, cai um IM. Então, na verdade, ele só depende de M e ele tem essa cara EAI M φ. Tá? Então, o YLM ele pode ser escrito como uma função de θ vezes EAI φ, que é o que está escrito aqui. Aqui eu chamei de F, em vez de chamar de Z. Tá? Então, o YLM é uma função de θ vezes EAI φ. Tá? Isso é o que sai dessa relação de alto valor. Então, a dependência em φ é muito simples, é sempre EAI φ. A dependência em θ, que é a dependência complicada. Tá? Muito bem. Dado esse fato, a gente vê o seguinte. Φ é um ângulo azimutal, certo? Então, eu sei que o YLM de θ e φ, ele pode ser escrito, eu vou adotar aquela notação, FLM de θ e aí φ. Φ é um ângulo azimutal. Então, eu sei que YLM de θ φ deve ser a mesma coisa que YLM θ φ mais 2π, certo? Eu dar uma volta em φ, é a mesma, eu volto no mesmo lugar. Então, eu estou no mesmo ponto do espaço físico. Eu tenho que ter essa simetria. Então, se eu jogar essa igualdade aqui, eu vou ter que YLM, então é FLM, e aí φ, vezes M. YLM de θ, φ mais 2π, então é o mesmo θ, só que agora o φ foi em φ mais 2π. Então, mata um F, mata um I a M φ, eu chego que 1 tem que ser igual a I a 2π I vezes M. Portanto, M tem que ser inteiro. M não pode ser semi-inteiro, por exemplo, M igual a meio, dá E aí π que é menos 1. Então, M tem que ser inteiro e, portanto, L também tem que ser inteiro. Então, no caso do momento angular orbital, pelo motivo do L ser um cara no espaço físico, né, ser um R vetor T, a gente está falando do espaço físico R θ φ, então esse φ é uma coordenada azimutal, a gente tem essa simetria de φ em φ mais 2π, e isso implica, então, que o M tem que ser inteiro e, portanto, o L também tem que ser inteiro. Tá? Então, momento angular orbital, sempre LM inteiro, coisas semi-inteiras sempre tem a ver com spin, com coordenadas intrínsecas das partículas. Certo? Então, por que L inteiro implica M inteiro? Então, porque o M ele está sempre entre menos L e mais L, e ele varia de passos de 1 em 1. Então, se você tem qualquer valor de M aqui inteiro, por exemplo, se M igual a 2, certo? Então, se eu tenho um estado L2, com algum valor de L, M igual a 2, L tem que ser maior do que M, conforme eu vou aplicando LZ aqui, eu vou subindo de 1 em 1 e eu tenho que parar no último estado, que é L. Então, o M, como ele vai de menos L até L, L é um possível valor de M. Então, como o M é sempre inteiro, esse L tem que ser inteiro também. Tá, se pega, por exemplo, se L for 3 meios. Então, a gente sabe que um valor de M possível é o M igual a L.
3,5 com T meio, então não pode. Se L é 3,5, vai ter um M 3,5 e não dá, porque o M tem que ser inteiro. Então, se o M é inteiro, o L tem que ser necessariamente inteiro. Tá? Não pode, porque não pode porque você tem que terminar a série, você tem que aplicar o L mais no último estado, isso aqui tem que dar 0. Então, se você para antes, dá errado. Você para meio antes, você cria um estado com meio depois, né, e não dá certo. Você tem que sempre parar justinho no menos L do L. Professor, Diga. uma coisa me deixou ainda um pouquinho confuso. Uhum. Por que o y de θφ tem que ser igual ao y de θφ mais 2π? Porque o ponto θφ e o ponto θφ mais 2π é o mesmo ponto. Então, se você... Espera só um pouquinho, deixa eu... Se você pegar... Então, você vê, você está no espaço XYZ. Então, se eu te dou um ponto R θφ, você tem um ponto aqui no espaço, que é esse ponto aqui, certo? Aí tem esse R, esse θ e esse φ. Agora, se eu te falo, em vez de dar o ponto R θφ, eu te dou o ponto R θ φ mais 2π, esse é o mesmo ponto, né? Porque φ mais 2π é eu pegar, sair daqui do X, dar uma volta e andar φ de novo. Então, eu estou no mesmo ponto. Então, Legal. Pensando nessa continuidade faz sentido, sim, professor. Eu Isso estava pensando em outra coisa, desculpa. Tá. Então, tudo isso tem a ver com o fato de que a gente está aqui falando de um espaço real, né? O espaço físico, o R e θ são só rótulos, né, para a gente especificar um ponto no espaço. E o φ é periódico, né? O φ fica rodando aí, é sempre o mesmo ponto. Somar 2π não faz nada, né? Então, ele tem que dar o mesmo ponto. Quando a gente está falando do spin meio, esse argumento não funciona, porque seria o JZ do spin, ele não é menos IH cortado de φ. Né? JZ é JZ, não tem uma realização física. Ele está num espaço todo interno ali da partícula, que não é o espaço físico real, né? Não é o R θφ. Então, esse argumento fura e ali pode ter o seno inteiro. Tanto é que no espaço de spin, para você voltar para o mesmo ponto, você tem que dar 2 voltas. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas o grupo de simetria do spin é o SU2, e não é o SO3, que é o grupo de simetria do momento angular. Existe uma relação entre eles, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo grupo. Depois a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Muito bem. Então, o que falta fazer? Falta a gente calcular esses caras para fechar a aula de hoje. E o cálculo, assim, é razoavelmente simples. A coisa mais complicada é normalizar esse estado. Então, vamos ver passo a passo como é que a gente faz esse negócio. Então, como é que a gente fazia no cálculo do... Deixa eu também voltar aqui. No cálculo do oscilador harmônico. Né? No oscilador harmônico, a gente sabia que existia um estado fundamental e ele tinha essa propriedade, eu não podia abaixar mais esse estado. A aplicada em φ0 é 0. E a gente usava isso, né, colocava isso aqui no espaço de coordenadas, achava uma equação diferencial e calculava o φ0. Aqui é muito parecido, só que aqui nós temos 2 condições. Nós temos o seguinte, que L mais aplicado no estado mais... a última projeção, né, quando M igual a L, isso aqui dá 0. Eu não posso aumentar o M a partir de L, e eu também não posso diminuir o M depois de menos L.
certo? As duas condições são condições análogas a essa daqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa primeira, poderia pegar a segunda, nós vamos pegar a primeira por escolha. Eu vou usar essa equação aqui, como uma equação que vai me permitir calcular, então, o YLL, vou colocar isso aqui no espaço real. Então, vou, a partir daqui, calcular o YLL de θφ. E, a partir daqui, a gente vai poder aplicar o L-, né, e calcular os outros M's. L-1, L-2, vou abaixando a série, e esse abaixamento vai ser automaticamente consistente com isso daqui. Quando eu chegar no L-L, eu vou ver que se eu aplicar o L- mais uma vez, vai dar 0, então vai estar tudo certo. Se eu começasse do L-L, eu podia ir aplicando L+, da mesma forma. Tá? Então, aqui, no caso do oscilador harmônico, esse A era essencialmente X mais IP, certo? Com constantes aí, o P é menos IH cortado D dx, a gente tirava uma equação diferencial. Aqui é a mesma coisa, o L+, a gente tem em termos de DD θ e DDφ, então a gente vai tentar resolver a equação dessa forma. Então, tá aqui, ó, vamos voltar aqui para trás. Então, primeiro, eu sei, então vou começar com um último harmônico, o YLL. Eu sei que eu posso desacoplar numa função de θ e uma função de φ, certo? A função de φ é IMφ, que aqui no caso fica ILφ, porque eu estou no caso M igual a L. Então, já escrevo o meu harmônico com uma função de θ e uma função de φ. A função de φ é simples. Y mais nele tem que dar 0. Então, está aqui o Y+, H cortado E e φ, D de θ, mais I sobre tangente θ, D de φ, aplicado nesse cara tem que dar 0. Então, muito bem, vamos substituir. Então, em primeiro lugar, como isso é igual a 0, esse cara aqui não faz nada, né? Eu posso cancelar, porque é igual a 0 mesmo, então me livro dessa constante. E vamos aplicar. Então, D de θ no Y. O Y está aqui em cima. Então, como é D de θ, a derivada vai atuar no F. Então, dFLL de θ e a ILφ multiplica essa derivada, certo? Que é só a derivada em relação a θ. Aqui é o contrário, a derivada em relação a φ. Então, I sobre tangente de θ, FLL, D de φ, do E a ILφ. Isso é igual a 0. Então, vamos fazer essa derivada e ver o que dá. O que dá a derivada D de φ de E a ILφ? Cai um IL vezes E a ILφ. Então, esse I com esse I dá um -1. O L está aqui. E esse E a ILφ, eu tenho um outro E a ILφ aqui, eu posso, então, matar os dois, certo? Isso aqui é igual a 0. Novamente, eu ponho esse I a ILφ em evidência, cancela, e fica só, então, essa derivada. O I com I deu -1. O L que apareceu aqui, a tangente de θ está embaixo. Então, eu obtenho uma equação para o F de θ, que é a parte que eu não sei. A parte em φ, ela é bem simples. E agora eu tenho que integrar essa equação. Tá? Então, vamos integrar ela aqui para frente. Então, eu tenho que, vamos olhar de novo, dF de θ. Então, como só tem θ, eu posso escrever como uma derivada total. É igual, então passa isso para o outro lado, LF sobre tangente de θ. Então, como é que eu integro isso? Ó, a integral é feita da seguinte forma. Eu pego dF, eu vou omitir o LL e o θ, só para ficar mais fácil fazer a conta, eu vou chamar só isso aqui, só de F por enquanto, depois eu recupero os índices. Então, eu tenho um dF, e eu tenho esse F do lado de cá, então fica dF sobre F, e esse dθ eu jogo do lado de lá, então fica L
dθ sobre tangente de θ. Tangente de θ é seno sobre cosseno de θ. Certo? Então, isso daqui, agora eu vou integrar dos dois lados. df sobre f dá um ln. Certo? Tem uma constante de integração que eu já vou escrever daqui a pouquinho. Seria um f sobre um f0, né? Já vou colocar a constante daqui a pouco, mas é um ln. E desse lado, olha, eu tenho o L, derivada de cosseno θ dθ sobre seno θ é ln de seno de θ. Porque, olha só, quem que é derivada do ln? É 1 sobre a função, então dá 1 sobre seno, derivada de seno, que é cosseno θ dθ. Então, derivada de ln de seno de θ é 1 sobre seno θ, que é a derivada do ln, vezes a derivada da função cosseno θ dθ. Então, ln de f é L ln de seno θ. Deixa eu colocar a constante de integração aqui. Tem uma constante de integração f0 aqui. Então, esse ln, L vezes um ln, eu posso jogar esse L aqui para cima, seno θ elevado a L. Então, o F, tira os LNs, é F0 seno de θ elevado a L. E é isso. Então, o último harmônico é seno de θ elevado a L, e aí Lφ. Tá? Isso a gente só tem que normalizar, achar essa constante de SCF0 para que esse harmônico esteja normalizado. Beleza? Deu para acompanhar aqui a integração? Legal. Então tá aqui. Então tá aqui o resuminho. Então passo o F para cá, cosseno de θ para cá. Aqui eu fiz um outro jeito, né? Cosseno de θ dθ é a mesma coisa que d de seno θ, né? Que é cosseno θ dθ. Então aqui a gente vê que isso aqui é um ln e, portanto, está aqui o YLL. É um seno de θ elevado a L, e aí Lφ. E essa constante de normalização, que eu estou chamando aqui de CL, é o que falta a gente calcular. E essa constante é um trabalho para calcular, mas a gente vai fazer ela passo a passo aqui, porque eu acho que é importante ver isso aqui uma vez. Então, normalizando. Então, como é que a gente normaliza esse cara? Eu quero que a integral do módulo quadrado do harmônico dê 1. Então, está aqui o harmônico. Então, o módulo quadrado some o φ, fica só módulo quadrado CL, seno de θ elevado a 2L. E a parte do φ desaparece. Então, esse é o que está aqui. Então, a integral de φ de 0 a 2π, seno θ dθ de 0 a π do módulo quadrado. A integral em dφ dá 2π. Então, fica 2π, módulo de CL ao quadrado, e o que tem que fazer, de fato, é a integral em θ. E essa integral, então, é a integral de seno de θ elevado a 2L, vezes seno θ dθ de 0 até π. Então, aqui o truque é o seguinte. Então, primeiro truque. Seno θ elevado a 2L, que é o cara que está aqui, eu vou escrever como seno ao quadrado de θ elevado a L, certo? Esse 2 eu jogo aqui para dentro. E seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ elevado a L. Tá, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar cosseno de θ de x. Essa é a transformação que foi feita aqui. Então, a gente chama x igual a cosseno de θ. Então, aqui vai ficar 1 menos x2 elevado a L. E o dx, derivado de cosseno, é menos seno θ dθ. Então, vamos fazer aqui no cantinho para a gente ver essa passagem direitinho. Então, vou esquecer o 2π, vou só olhar para a integral, né? Então, eu vou ficar com uma integral
de menos, então o dθ sendo θ é menos dx, e ali eu fiquei com 1 menos x2 elevado a L, e vamos ver os limites de integração. Quando θ igual a 0, cosseno de 0 é 1. Quando θ igual a π, cosseno de π é menos 1. E agora a gente troca o sinal, indo de menos 1 até 1. 1 menos x2 elevado a L dx. Então, dá essa integral que está aqui. Essa integral depende de L, então vou dar um nome para ela, vou chamar essa integral de I índice L. Tá? Integral de menos 1 até 1, de 1 menos x2 elevado a L. Eu sei aqui o seguinte, quando L for 0, essa integral dá 2, certo? Porque, então, aí 0, que é quando L é igual a 0, isso aqui dá 1, integral de dx de menos 1 até 1, dá 2. Tá, então, o que a gente vai fazer é calcular essa integral por indução, sabendo que a I0 vale 2. Então, se eu calcular essa integral, como isso tudo aqui tem que ser igual a 1, né? Então, o CL vai ser 1 sobre raiz de 2π vezes o IL. Então, eu vou calcular essa integral por indução, sabendo que a primeira delas é 2. Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Então, está aqui a IL novamente. Então, vamos montar uma relação de recorrência para essa integral. Então, olha, eu vou pegar esse 1 menos x2 elevado a L e vou quebrar em 1 menos x2 elevado a L menos 1 vezes 1 menos x2. Tá? Então, separo o menos 1 com mais 1 aqui. E abro essa integral agora em 2. Então, ó, 1 vezes isso, o que vai dar? Vai dar integral de menos 1 até 1 de 1 menos x2 elevado a L menos 1. Isso é a própria IL menos 1, certo? Só troquei L por L menos 1. Mas sobra essa segunda integral. Então, eu tenho menos a integral de 1 menos x2 a L menos 1 vezes x2, aqui não é du, aqui é dx. Depois eu corrijo. Dx. Então, x2 dx. Então, esse x2 está aqui, ó, x vezes o dx. Então, só separei o x2 em produto de x vezes x. E essa integral agora a gente faz por partes. Então, olha, eu vou chamar u igual a x e 1 menos x2 a L menos 1, x dx de dv. Então, du igual a dx. E esse cara aqui dá para integrar. Ó, o v é a integral disso daqui, que dá esse 1 menos 1 sobre 2L, 1 menos x2 elevado a L. Vamos checar que a derivada disso aqui, de fato, é o que eu tenho do lado de cá. Ó, derivo v em relação a x. O que dá? Então, primeiro, eu tenho que derivar a função 1 menos x2 elevado a L. Vamos fazer dv aqui no cantinho. 1 menos 2L. Então, deriva isso aqui em relação a x. Dá L 1 menos x2 a L menos 1, vezes a derivada do argumento em relação a x, que é menos 2x. Então, você vê o menos cancela, fica mais. O 2 cancela. O L cancela. Fica x, 1 menos x2 a L menos 1. Certinho isso daqui. Tá, então vamos ver o que dá a integral integrando por partes. Então, ó, IL então, é igual a IL menos 1. E essa integral que falta fazer. Então, o que ele é? É U vezes V, calculado nos limites. Né? Vamos ver se dá para a gente fazer aqui embaixo. Ó. Vou fazer isso aqui. Então, a IL menos 1 menos. Então, essa integral aqui eu estou fazendo por partes. Então, é UV menos x2 elevado a L, calculado entre menos 1 e 1, menos VDU. Então, menos com menos dá mais. 1 sobre 2L, integral 1 menos x2 elevado a L dx. Então, esse primeiro termo dá zero, porque eu vou calcular entre 1 e menos 1,
eu tenho 1 menos x2, né? O x2 vai dar sempre 1, 1 menos x2 vai dar 0 aqui dos limites. Então, esse cara aqui todo dá 0 dos limites. Isso aqui não é um meio, isso aqui é um L. Isso aqui é 1 sobre... é 2L, na verdade, faltou um L aqui. Certo? É o produto aqui. Então, o que dá? Esse menos aqui sobra, então está esse menos aqui, esse 2L é esse 2L, e a integral que sobrou é IL de novo, né? 1 menos x2 elevado a L é a própria IL. Tá? Então, a gente chega nessa relação de recorrência aqui. Passa o IL para o lado de lá, então a gente vai ficar com IL mais 1 sobre 2L IL igual a IL menos 1. Rearranje isso aqui, né? Vai ficar IL sobre 2L, 2L mais 1, IL menos 1, e, portanto, IL é 2L sobre 2L mais 1, IL menos 1, com I0 igual a 2. Tá? Então, a gente começa lá do 2 e vai usando essa relação para chegar no IL. Não, I0 igual a 2 não é que é conveniente, é o resultado, porque, olha só, pega essa integral aqui e vamos calcular ela para L igual a 0. Então, é só colocar onde tem L e eu coloco 0. Então, vai ficar de menos 1 até 1. Como L igual a 0, 1 menos x2 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar só a integral de dx. Isso aqui dá 2. Tá? Então, é o valor dela mesmo. Então, a gente começa em 2 e aí vai iterando conforme essa relaçãozinha aqui. Tá? Então, parece simples, é simples, mas não acabou ainda. Tem mais uma conta para fazer, porque essa relação de recorrência é chata de a gente simplificar. Então, o último passo, aplicar essa recorrência para chegar no final. Então, vamos iterar isso daqui. Então, vamos ver o que acontece. Ó. IL é 2L sobre L mais 1 vezes IL menos 1. Foi isso que a gente calculou. Agora, o IL menos 1, então eu vou substituir esse cara usando a mesma relação de recorrência. Então, ele vai ser 2. Então, onde tem L, agora eu ponho o L menos 1. E L menos 2. Certo? Tá aqui, está escrito aqui. Certo? Então, eu uso a relação de recorrência para ir do I menos 1, do L menos 1, para o L menos 2. Então, notem que então, fica aqui 2L e 2L mais 1, que é o primeiro. O segundo fica 2 vezes L menos 1. E aqui embaixo ó, fica 2L menos 1, certo? Fica menos 2 mais 1, fica menos 1. E aí eu vou do IL menos 2 para o IL menos 3, ganho mais um fator aqui. Tá? Vamos fazer mais esse fator, só para a gente ver que esse aqui está correto. Então, agora eu vou substituir esse cara aqui pela sua relação com L menos 3. Então, onde tem L, eu ponho aqui L menos 2. Embaixo também. E L menos 3. Então, ó, em cima eu estou deixando assim mesmo, 2 vezes L menos 2. E embaixo fica 2L menos 4 mais 1, que é 2L menos 3. E eu vou embora até chegar no zero, que vale 2. Eu estou escrevendo, então, 2 sobre 1, só para ter um denominador aqui também. Então, olha só, vamos olhar o que a gente tem em cima. Eu tenho um monte de 2, 2, 2, 2, até esse último 2. Se a gente contar quantos 2 a gente vai ver que tem L mais 1 fatores aqui. E o que sobra é L, L menos 1, L menos 2, até 1. Né? Eu posso colocar 2 vezes 1 aqui. Então, isso aqui dá um L fatorial. Então, em cima é 2 elevado a L mais 1, L fatorial. Embaixo eu tenho quase um fatorial, mas não é, né? Porque eu tenho 2L mais 1, 2L menos 1, 2L menos 3, etc. Para ser um fatorial, faltou aqui os 2L mais 1, eu tinha aqui para 2L, né? Depois para 2L menos 1.
Aí eu tinha aqui para 2L menos 2, depois para 2L menos 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico e divido por esses fatores. Então, põe esses fatores aqui embaixo para dar o fatorial, mas eu ganho eles aqui em cima. Certo? Até o 2. Então, se a gente fizer a conta desses caras novamente, né, esses fatores aqui, ó, é 2 vezes L, aqui eu tenho 2 vezes L menos 1, aí eu vou ter 2 vezes L menos 2, papapá, até 2 vezes 1. Então, eu vou ter mais um monte de 2. Então, se a gente contar, eu vou ter L deles. Então, 2 elevado a L de novo, que junta com esse fator, dá 2 a 2L mais 1. Tenho agora o L fatorial, L menos 1, L menos 2. Então, eu tenho o L fatorial aqui, que já tinha esse L fatorial aqui, dá o L fatorial ao quadrado, e esse 2L mais 1 fatorial aqui embaixo. Tá? Então, é uma certa ginástica aqui para simplificar esse fator, mas está feito. Essa integral, esse é o IL, já calculado, então, explicitamente. E agora eu finalmente posso chegar no Y. Né? Então, vamos lembrar quem que era o Y. Ele era, vamos voltar lá para trás, né? CL ao quadrado, Y a 2. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui, a constante de normalização, então, é 1 sobre raiz de 2π vezes esse IL. Então, é 1 sobre raiz de 2π IL. Agora a gente calculou. Seno de θ elevado a L, e aí Lφ. Certo? Colocando tudo junto. Então, ó, essa raiz de L é só substituir aqui. Tem umas coisas que são ao quadrado que vão sair da raiz. Então, se a gente colocar tudo junto, dá a raiz de 2L mais 1 fatorial. Aquele 2AL e o L fatorial que estavam ao quadrado sai da raiz. Né? Então, esse pedaço aqui e esse aqui sai da raiz, sobra um 2. Com esse 2π vai ficar um 4π. 2L mais 1 fatorial. E tem essa escolha de sinal aqui, ó. E a gente só calcula o módulo da constante. Então, a convenção é colocar esse menos 1 elevado a L para ir alternando sinais conforme a gente vai trocando de L par para L. Tá? É só uma convenção. Então, está aqui. Esse é o resultado final. E a partir daqui, a gente pode aplicar o L-, que são derivadas, então a gente pode fazer derivadas desse cara e ir gerando todos os outros y. Não, mas vale... Professor, diga. Você pode voltar um pouquinho no slide passado, por favor? Aqui. Eu fiquei um pouco confuso. Tem alguma diferença entre o fatorial da primeira linha no numerador e o fatorial na terceira? Então, vamos ver. Quer dizer, da segunda para a terceira? Não, eu falo assim, que na segunda linha você disse que tem o 2L, depois é o 2L menos 2, depois 2L menos 3. Isso. Não, 2L menos 4, perdão. E aí, na terceira linha, acontece a mesma coisa. Isso, então, tá, deixa eu fazer isso aqui de novo com cuidado. Então, a questão é o seguinte, né? Aqui no numerador fica tudo certinho, né? Porque eu tenho esses fatores de 2 e eles estão multiplicando L, L menos 1, L menos 2, até 1. Então, eu tenho, de fato, aqui um monte de 2, que é o 2 elevado a L mais 1, e tem um L fatorial. No numerador, no denominador, o que acontece é que eu estou pulando de 2 em 2, né? Eu tenho 2L mais 1, eu já vou direto para 2L menos 1. Depois para 2L menos 3. Então, isso aqui não é um fatorial. Para ser um fatorial, eu tenho que multiplicar pulando de 1 em 1. Então, o que a gente faz para transformar isso aqui num fatorial? Eu multiplico aqui embaixo pelos caras que estão faltando. Então, 2L mais 1, eu multiplico aqui por um 2L, embaixo e em cima. Aí multiplico aqui por um 2L menos 2, também embaixo e em cima. E eu vou fazendo isso aqui até o final. Aí o que acontece? Embaixo eu gerei um fatorial legítimo.
2L mais 1, vou para 2L, vou para 2L menos 1, vou até 1. Então, isso aqui é o 2L mais 1 fatorial. Agora, em cima, sobrou todos esses caras que eu tive que acrescentar embaixo. 2L, 2L menos 2, etc. Então, esses caras que estão aqui em cima, eu estou rearranjando assim. Você vê, o próximo que eu coloquei aqui era o 2L menos 4, né? Então, esses fatores em cima, eu estou rearranjando assim, né? Deixa eu apagar e escrever de novo aqui. Só esses caras aqui, então. Eles são 2 vezes L. Aqui eu tenho 2 vezes L menos 1. O próximo termo, que é 2L menos 4, é 2L menos 2, e assim por diante, até 2 vezes 1. Então, eu tenho mais um monte de fatores 2 que apareceram, que vai ser esse 2 elevado a L extra que aparece aqui, e L, L menos 1, L menos 2, papá, é um outro L fatorial. Então, L fatorial com esse L fatorial dá um L fatorial ao quadrado. Ficou claro? Não sei se é isso que você estava... Então, a minha maior dúvida é porque não deu 2 elevado a L mais 1 de novo, igual na linha de cima. Entendi. Por que só deu 2 elevado? Putz, aí a gente tem que contar com cuidado aqui. Vamos... talvez seja melhor a gente pegar um caso particular. Vamos pegar, por exemplo, L igual a 2, que é um caso simples só para a gente fazer, né? Então, a gente começa com 2 vezes 2. Vamos ver, vamos pegar vamos fazer essa série toda com L2, né? Então, ó, o I2 vai ser igual a 4 quintos do I1. Certo? Esse é o primeiro passo, L igual a 2. Aí, isso aqui vai ser, então, 4 quintos. Vamos ver aqui. Uma questão de contar direitinho aqui. Agora, o I1 é 2 terços do I0. E o I0 é 2. Então, eu vou escrever aqui 2 sobre 1. Certo? Então, vamos ver. Em cima, o que a gente fez? Nós separamos os dois. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é um 2 ao cubo, que de fato é L mais 1. E ficou 2 fatorial. Certo? Que é 2 vezes 1 vezes 1. Embaixo ficou agora 5 vezes 3 vezes 1. Então, o que eu coloquei? Eu vou colocar aqui um 4 e um 2. Certo? Então, vou trocar de caneta aqui. Vou colocar aqui um vezes 4 vezes 2, vezes 4 vezes 2. Então, aqui ficou 5 fatorial. E aqui ficou 2 vezes 2, 2 vezes 1. Então, ficou só 2 ao quadrado mesmo, né? Fica 2 elevado a L e sobra um 2 fatorial. Então, fica 2 ao cubo, 2 fatorial. Aqui fica um 2 ao quadrado, 2 fatorial, 5 fatorial. Então, de fato, na primeira vez tem um a mais. Porque a gente coloca no meio só, né? Acho que não tem o primeiro termo. Fica um a menos. Então, aqui fica 2 elevado a L mais 1, 2 elevado a L, que dá 2 a 2L mais 1. L fatorial aparece 2 vezes e 2L mais 1 fatorial embaixo. Tá, ficou mais claro? Acho que é bom fazer um exemplo, assim, que de fato essas contagens, às vezes a gente se confunde aqui. Então é isso, está aí o YLL, a gente pode aplicar L-, que é fácil, é só derivar e gerar os outros. Na verdade, esses caras são todos tabelados, né? A gente não precisa saber nada disso de cor, mas é legal ver como que se pode calcular explicitamente. E esses caras formam uma base, né? Os harmônicos esféricos, eles formam uma base sobre a esfera. Então, se você tem uma função de θ e φ qualquer, né, onde θ vai de 0 a π, φ de 0 a 2π, uma função definida sobre a esfera, você pode sempre expandir essa função na base de harmônicos esféricos. Eles formam uma base completa, uma base ortonormal, esses caras são ortogonais. Isso a gente já sabe, porque o L2 e Lz são operadores hermitianos,
e operadores hermitianos com autovalores distintos são sempre ortogonais. Nós mostramos isso lá para trás. Então, é uma base ortonormal sobre a esfera. Então, se você tem uma função qualquer, você pode expandir essa função em termos dos harmônicos dessa forma. Os coeficientes de expansão a gente obtém da maneira usual, né? Multiplica por um y estrela dos dois lados, integra, usa a relação de ortogonalidade e, portanto, o coeficiente de expansão é a integral da função com um y estrela. Aqui é LM, não LM, é o mesmo índice que está aqui. E esses caras têm também uma resolução da unidade, né? Lembra que aqueles operadores que formam a unidade, né? Então, se você somar para todo L e para todo M, YLM de θφ, Y estrela, LM de θ' fininho, isso aqui vai dar uma função delta. Isso aqui é o análogo daquela relação que a gente tem, LM soma sobre todo LM é o operador identidade. Então, se você pegar isso aqui e colocar na base θφ, você vai ter aqui, ó, θφ LM, que é o YLM. Aqui você vai ter, coloca aqui um θ' filinha, faz isso do outro lado também. Então, essa expressão aqui, está aqui, soma sobre todo L sobre todo M, YLM, Y estrela, de θ' filinha, dá delta de θ, delta de φ. Tá? Que essa delta sobre a esfera tem essa forma que tem que ter esse seno θ aqui para que isso esteja normalizado direitinho. Tá? Então, é isso. Para terminar só, então, o objetivo da aula de hoje era basicamente esses valores médios, eu vou só comentar rapidamente, a gente vê na volta na aula que vem. Mas, então nós começamos com o momento angular orbital, usamos isso como motivação para estudar momento angular genérico e mecânica quântica, voltamos para o momento angular orbital, e a gente vê que ele tem particularidades. Eles moram no espaço de funções, né, no espaço Rθφ, eles têm uma representação desse espaço. O L e o M são inteiros, não podem ser semi-inteiros, e as autofunções a gente pode calcular, né, usando o L mais no YLL igual a zero. O cálculo não é complicado, mas ele é longo, ele é um pouco chato, e a partir daí a gente tem todas as autofunções, a gente pode calcular valores médios. Eu vou fazer isso na aula que vem com mais cuidado, vou voltar nesse finalzinho, vou fazer esse cálculo de valores médios, dar uma interpretação clássica desses vetores com os valores médios, mas eu acho que por hoje está bom a gente parar por aqui. Então, se vocês olharem, o que a gente fez foi, na verdade, pouco, mas é um pouco trabalhoso de fazer, né? A gente olhar... só para completar, né, para voltar. Vejam que o YLL é único, né? Não tem outro, não tem degenerescência. Né? O YLL de θφ é esse cara aqui. Não existe uma outra função de θ e φ que tem esses dois autovalores H2LL mais 1 e LH cortado para L2LZ. Quando você aplicar o L-, você vai ter uma única função com índices L e L-1 e assim por diante. Então, esses caras não são degenerados, tem um de cada. E, portanto, a degenerescência dos autoestados genéricos tem que estar toda embutida na parte radial. Então, acho que aí completa aquela demonstração. Então, é isso. O LM tem que ser inteiro. E calculamos aqui a equação diferencial L mais no YLL igual a zero, normalizamos e está aí as autofunções. Tá, então, o que nós vamos fazer agora eu vou falar um pouco mais na aula que vem sobre esses cálculos de valores médios e como que a gente calcula probabilidades. Qual que é a probabilidade de eu fazer uma medida do L2 e obter tal valor, que tem algumas sutilezas envolvidas nesses cálculos de probabilidades, e isso meio que vai encerrar esse capítulo. Tá? Então, a gente está bem tranquilo, a gente tem bastante tempo, nós temos mais 3 aulas, vai dar para fazer bastante exercícios também. Deem uma olhada em tudo isso,
Se vocês tiverem pontos que não estão claros, a gente pode voltar a discutir, que a gente está bem tranquilo em termos de tempo. Então, acho que por hoje é isso. Dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Professor, Diga. a nossa prova ficou para quando mesmo? Então, acho que é dia 18, não é isso? Dia 18? Beleza. Deixa eu até confirmar aqui no Moodle, deixa eu ver aqui. Só um segundo aqui, programação das aulas. Dia 18, isso. Dia 18 ficou combinado de vocês terem 48 horas, né, em vez de 24, porque vai ter o PIBIC, né, nessa mesma época, então vocês vão ter 48 horas. Capítulo 5, 6. Isso, exatamente. Capítulo 5, 6 é o sabor harmônico e momento angular. A gente vai falar mais sobre isso, mas a base desses capítulos de qualquer problema é fazer... é prova de métodos. Tá bom. É fazer... Então, o oscilador harmônico, sempre pensar em A e A+, né? X e P são operadores mais chatos de trabalhar, então sempre melhor trabalhar com A e A+. Momento angular, trabalhar com L+, L-, ou J+, e J-. A ideia da álgebra é bastante parecida, embora sejam álgebras diferentes, né? Mais alguma dúvida, gente? Deu para acompanhar? Deu para desenferrujar um pouco aí depois do feriado? Então é isso, gente. Vocês viram que eu passei para vocês por e-mail, né, uns problemas. Vocês tinham pedido para eu já passar alguns exercícios para vocês olharem. Eu passei, acho que o 1, 2, 5 e 6 do capítulo 6. A gente vai discutindo eles e mais alguns aí durante esses dias. Mas quem quiser já ir dando uma olhada, ver a cara dos problemas, a gente vai fazendo eles ao longo do curso. É isso aí. Mais 2 semanas e a gente fecha tudo. Então, legal, gente. Então, boa semana aí. Até quarta-feira. E quem quiser dar uma olhada, eu vou ter uns errinhos aqui nesse PDF, vou corrigir, vou colocar lá. O PDF da aula seguinte também está lá. Então, quem quiser já dar uma olhadinha na aula, fica à vontade. Legal. Até quarta, então, gente.